Quais as 4 categorias de projetos que eu preciso aprovar no loteamento? Fala, meus queridos, que prazer falar com vocês de novo. Sempre uma honra estar aqui falando com vocês. Quais são as 4 categorias de projeto que a gente precisa aprovar no loteamento? Assista o vídeo até o final que eu vou te falar tudo agora. Antes disso, queria te convidar para se inscrever no nosso canal. Você que já é inscrito, assiste os outros vídeos, comenta, compartilha. Isso pode ajudar mais pessoas que estão na nossa situação, né, de empreendedores a sanar alguma dúvida, esclarecer alguma questão. Mas é isso, sem maiores delongas. A primeira categoria de projetos são os projetos estruturais. Esses projetos estruturais são aqueles que a gente apresenta para o município, apresenta para a prefeitura no setor de obras. Quais são? Urbanístico, paisagístico, drenagem de águas pluviais, o esgoto, curva de nível, sinalização. Pode ter outros, porque a Lei 6766, ela traz um norte e deixou a cargo dos municípios exigirem os seus projetos nas suas leis municipais. Mas esses que eu acabei de falar são os projetos padrão. O município vai exigir e pode exigir outros projetos. Então, isso é o básico. Urbanístico, paisagístico, curva de nível, declividade, esgoto. Ah, Marco, mas e o projeto de água e o elétrico? Outro departamento, vou chegar lá. Então, são esses os projetos. Esses projetos, quem que aprova é a prefeitura. Esses projetos apresentados mais memorial descritivo, mais o cronograma físico-financeiro, que é o cronograma de obras, e mais a certidão ambiental, vai gerar o quê? Vai gerar o alvará de construção do loteamento. Esse alvará é documento indispensável para 3 momentos: para o registro do loteamento no cartório de registro de imóveis, para a aprovação do projeto elétrico, a concessionária exige, para a aprovação do projeto de água, a concessionária também exige. Isso tudo quem aprova é a prefeitura. A primeira categoria são os projetos estruturais, que são aprovados pelo município, pela prefeitura. A segunda categoria, projeto ambiental. O projeto ambiental, aí a gente tem 2 divisões. Quando a área já está urbanizada e você vai fazer um empreendimento urbano, pode ser um loteamento, pode ser um condomínio fechado, pode ser um chacreamento. Ah, Marco, mas chacreamento urbano? É, chacreamento urbano. Já tem um vídeo falando. O chacreamento é como, mesmo se for distante da cidade, é como se fosse um loteamento urbano com algumas peculiaridades, mas já é urbano. Nesse caso, a competência para analisar esse projeto ambiental e aprovar, emitir certidão, é do órgão municipal, o órgão ambiental municipal, através dos seus conselhos. Cada município, o conselho tem um nome diferente. E o outro caso são aquelas glebas que não estão urbanizadas ainda, são rurais. Nesse caso, a competência para análise desse projeto ambiental e para a expedição da certidão é do Estado, através do órgão ambiental e estadual. Mesmo assim, termo de compromisso falando o seguinte, ó, você vai remover 10 árvores? Vai. Só que você vai ter que plantar 50. Ou você vai ter que doar 100 mudas para os outros agricultores plantar nas suas propriedades ou para plantar dentro da cidade. Aí, nesse caso, é onde a intervenção é mínima. Então, de acordo com a extensão da intervenção, é o tipo de projeto que você vai apresentar. Ou é PTRF, ou é só um requerimento. O órgão municipal ambiental, ele vai, aprovado ou o PTRF, ou o seu projeto ambiental, ele vai emitir a certidão, regularidade ambiental, condicionada a você cumprir aquelas condições. Essa certidão já é o suficiente para você ir dando andamento no loteamento. Essas 2 categorias, projetos estruturais e projeto ambiental, pode andar junto para você ganhar tempo. E uma coisa muito importante que você tem que ter em mente, porque loteamento é cheio de sacada. O órgão municipal, ele é um pouco mais flexível nessa questão de remoção de árvore. Por quê? Se a área já é urbana, não faz sentido ter uma mata dentro da área urbana. Óbvio, tem os parques ecológicos, não estou entrando nesse detalhe. Mas se é para fazer um loteamento, se aquela área já está em área de expansão urbana, não faz sentido ele endurecer. Já o órgão estadual, ele endurece. Por quê? O órgão estadual, ele regula áreas que não são urbanizadas, são rurais. Para que você vai
remover? Qual que é a finalidade? O que você vai dar em troca? O órgão estadual ele é mais duro. Então, o que eu quero falar para você? Qualquer remoção de árvore que você tiver que fazer, você vai fazer depois de urbanizada a área. Eu já vi casos, a pessoa às vezes quer adiantar, a área nem foi urbanizada ainda, nem foi baixado o INCRA, e o cara querendo agilizar, já entra com esse pedido de remoção no órgão estadual. Pior coisa que ele faz, dá muito trabalho. Ao passo que ele pode esperar, ele pode urbanizar a área primeiro, depois que urbanizou, a competência sai do estado e passa para o município. Fica mais fácil. Esse projeto, quem aprova, casos de áreas urbanizadas, é o órgão municipal. A terceira categoria é o projeto de abastecimento de água potável. Esse projeto não é apresentado junto ao município, via de regra. Esse projeto é apresentado junto à concessionária de água daquele estado. Exceto, toda regra tem exceção, nos casos em que aquele município não adotou aquela concessionária e ele cuida do projeto de água por conta dele, através dos SAAs, que é o Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto. Então tem município que ele mesmo toma conta da água. Conheço vários aqui no estado de Minas, falando de Minas Gerais. E conheço vários outros que a concessionária responsável que mantém o monopólio aqui em Minas Gerais é a Copasa. Então esse projeto depende do jeito. É apresentado na Copasa se aquela cidade ela contratou com a Copasa. Ou o próprio município se ele mesmo cuida da rede de água através dos seus SAIs. Mas via de regra, a grande maioria é feito via concessionária. Nesse caso, nós temos que apresentar o projeto junto à concessionária, o município não opina. Esse projeto de água, por isso que eu falei lá no começo, não é apresentado junto com os projetos estruturais. O projeto de água é apartado. E uma coisa interessante aqui, que eu quero deixar claro para vocês aqui, um apelo até. Contrata profissional especializado para fazer isso. O teu engenheiro que está fazendo os projetos estruturais, ele não sabe fazer o projeto Copasa. Estou sendo sincero, eu já tive problema com isso. Estou falando porque eu senti na pele, eu sofri na pele. Eu perdi mais de ano na aprovação de um projeto da Copasa, em um loteamento meu, porque o meu engenheiro quis ele mesmo fazer, falou que sabia, só que chegou um ponto que ele falou, não consigo. Eu tive que contratar uma outra pessoa, contratei um engenheiro hídrico, que ele tem costume, faz só isso, só mexe com Copasa, e ele foi apontando para mim, falou, não, isso aqui ele fez totalmente errado. Por quê? Porque o cara que está acostumado, ele já sabe o pulo do gato, ele já tem familiaridade com o sistema, porque é tudo sistema, ele já sabe. E o projeto da Copasa, ele envolve uma série de estágios. É um projeto complicado. Aprovou o primeiro estágio, passa para o segundo, que passa para o terceiro, que passa para liberação de compra de materiais, que tem que ser só em empresas credenciadas na Copasa. Depois que você comprou, aí que vai liberar para você fazer o reservatório, tem que ser em fábricas credenciadas com a Copasa, materiais certificados. É complicado. Para quem tem costume, não. Mas para quem não sabe, é muito complicado. Contrate pessoas profissionais especializadas. Vai a minha dica. O barato sai caro. Paga um pouquinho mais, mas pessoas que estão acostumadas. A quarta categoria é o projeto elétrico. Projeto elétrico, o município também não opina. Você não é obrigado a apresentar para o município junto com aqueles projetos estruturais. Então não é o município que vai aprovar. Aqui em Minas Gerais nós estamos falando de CEMIG. A CEMIG mantém o monopólio aqui. Não existe outra. É só a CEMIG. Já no estado de São Paulo, acho que tem 2 ou 3. Mas nós estamos falando aqui de Minas. Esse projeto é apresentado pela CEMIG. Exceção. Parece que Poços de Caldas tem uma usina hidrelétrica municipal. Parece que especificamente Poços de Caldas é o órgão municipal que faz essa gerência da parte elétrica. Salvo engano, foi o que me foi falado. Eu nunca fiz loteamento em Poços de Caldas, mas posso até verificar depois e gravar um outro vídeo porque é muito interessante. Porque a CEMIG mantém o monopólio, o estado inteiro. Vi falar que exceto Poços de Caldas. Mas, voltando ao tema, o projeto elétrico é apresentado junto à CEMIG. E quem que faz esse projeto elétrico? A própria empresa que você vai contratar para eletrificar o loteamento. A própria empresa já faz o projeto como que tem que ser feito. E detalhe, o projeto tem que ser trifásico, exceto
em projetos com poucos lotes. Eu não vou saber falar agora quantos lotes, mas posso gravar um vídeo específico sobre isso. Eu acho que até 40 lotes, não precisa ser trifásico, pode ser monofásico, salvo engano. Mas, via de regra, tem que colocar o trifásico. Isso a própria empresa já faz. Então, você vai contratar uma empresa para eletrificar o loteamento, a própria empresa já vai dar entrada no projeto, ela já vai sanando o que a CEMIG for pedindo para sanar, adequar documentos, se faltar documento, ela vai te pedindo. E um dos documentos importantes aqui nesse projeto da CEMIG, eu estou aprovando um agora, é o alvará emitido pelo município. O município emite esse alvará depois da aprovação dos projetos estruturais, aí que ele vai emitir o alvará. Então, o projeto elétrico, não adianta você querer levar ele junto com o projeto, com os projetos estruturais, com a primeira etapa. Então, são etapas. A primeira e a segunda etapa, que é os projetos estruturais e o projeto ambiental, você pode até levar junto. Só que as próximas etapas, o projeto de água, o projeto elétrico, já vai precisar de documentos aprovados da primeira etapa. Por exemplo, no projeto elétrico eu vou precisar do alvará, vou precisar da certidão ambiental. Então, se o meu projeto ambiental não tiver concluído com a certidão emitida, eu vou travar aqui. Então, o projeto elétrico vai ficar para o final. Os materiais são igualmente inspecionados, tem que ser comprado em empresa credenciada. Eu já tenho vídeo falando sobre isso. E no caso da CEMIG, tem um agravante. Os materiais têm prazo de validade. Ah, Marco, mas eu vejo dentro da cidade aí poste que faz 100 anos que está lá, poste de madeira ainda. Como é que é esse negócio de validade? Já expliquei num vídeo, procura lá para você ver, aqui desse canal. Prazo de validade é enquanto você não entrega a obra. Depois que você entregou a obra, aí interrompe e não conta mais. Mas enquanto você está fazendo a obra, os cabos têm prazo, o transformador tem prazo, o poste tem prazo de validade. Eu já sofri na pele de ter que trocar os postes de um loteamento inteiro, de um loteamento meu, porque eu perdi o prazo. O prazo é muito curto. Tive que arrancar os postes, comprar outros postes, recolocar, daí para frente, seguir a rede. Porque não adianta nada eu terminar a rede e chegar lá no final, quando for fazer a vistoria na rede, para a CEMIG liberar para ligar a energia, ela verificar que o poste está com validade vencida, dá muito mais trabalho para mim desmontar a rede, pôr o poste e montar de novo. Por isso que eu estou falando, tomar cuidado. Nesse canal, se você tiver um pouquinho de curiosidade, tem vários vídeos falando sobre Copasa, vários vídeos falando sobre CEMIG. Pensa, dá uma olhadinha. Então, são quatro categorias de projeto. A pessoa fala, mas fazer loteamento é facinho, só apresentar um projetinho de rua lá na prefeitura e está pronto. Você está vendo que não é. São etapas, são estágios, é aprovado pelas 4 categorias de projetos, revisando. Projeto estrutural, apresentado na prefeitura, aprovado pela prefeitura. Projeto ambiental, apresentado o órgão municipal, aprovado pelo órgão municipal. Projeto de abastecimento de água, apresentado para a concessionária, no caso de Minas Gerais, Copasa, aprovado pela Copasa sem interferência do município. Projeto elétrico, no caso de Minas Gerais, apresentado para a CEMIG, que é a concessionária aqui de Minas Gerais, município também não opina. É isso que eu queria falar com vocês. Espero que eu tenha sanado alguma dúvida. E se por acaso restou alguma dúvida, deixa aqui no seu comentário. Eu vou ter o prazer de responder. E se for uma coisa que eu acho que tem que ser falada mais a fundo, eu vou gravar um vídeo especificamente nessa parte. Um grande abraço. Fiquem com Deus.